Opa, que maravilha, que rapidinho. Oi, Roberta querida. Oi, querido, tudo bom? Prazer estar aqui com você. Que bom. Nossa, tô mal acostumado. Essas conexões são tão difíceis. Com você já entrou, já estamos falando. Que delícia. A gente tem isso. É natural. Que bom. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu sei que você é muito ocupada, que tem muita coisa para fazer, mas eu sei também que você está sempre pronta para apoiar, né? Quem você acredita. Eu sei que você acredita muito na gente. Obrigado mesmo, viu? Poxa, eu que tenho que te agradecer. Seu trabalho, parabéns por ter chegado até aqui e por não ter desistido nunca. Seu trabalho é, além de primoroso, importantíssimo para a cultura gastronômica brasileira. Eu tenho um orgulho imenso de ter acompanhado isso e um orgulho imenso de fazer um pouquinho de parte aí dessa semeadura lá atrás e de todas as lutas que a gente teve junto, todas as coisas que a gente, né, já enfrentou. E é uma alegria estar aqui com você comemorando o que quer que seja. Saber que vocês estão vivos e estão aí na luta, para mim, vale tudo. Obrigado mesmo. Você foi fundamental. A gente vai conversar sobre isso hoje. E quando você, né, qualquer palavra que você fala, ainda mais nesse momento, até emociona a gente, porque é um momento muito difícil em todos os sentidos. Obrigado mesmo. Ô, Roberto, para começar, o Igor colocou à tarde lá, né, no Instagram, depois eu brinquei. A Roberta é cozinheira, né? Roberta não é nem chefe nem gastrônoma, né? E eu reclamei, né? Depois, agora, eu fui divulgar e eu peguei um antigo que estava lá, cozinheiro. Aí recortei bonitinho e botei lá. Falei, não, gastrônomo é demais para mim. Chefe já estava demais, gastrônomo é demais. Vamos de cozinheiro mesmo. Você sabe que a gente no queijo a gente sofre com isso também, né? Que as pessoas são loucas para colocar um rótulo e chamar de mestre e chamar de doutor, não sei o quê. Teve matéria de TV que me chamaram de bandeirante do queijo. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, deixa eu ser só queijeiro que tá bom. Queijeiro é lindo, né? Exatamente. Queijeiro é uma palavra linda. Assim como cozinheira, né? Mesma coisa. É porque eu falo cozinheiro de forno e fogão. Eu não sou, mas eu quero chegar a ser. Eu tava pensando, conforme a gente foi montando os roteiros, convidando as pessoas aqui, aí eu tava lembrando de uma coisa, só pra gente começar aqui, que eu não sei se você sabe, mas a gente tem um link lá atrás, né? Que é mais ou menos o seguinte: você cozinhou pro Fernando Henrique, a questão do palácio e tudo mais, né? Você sabia que eu me chamo Fernando Henrique? Não, não E eu tinha me chamo Fernando ideia. Henrique por causa do Fernando Henrique Cardoso. Que maravilha, gente. O Que meu bom. avô, que era o meu avô queijeiro, que me ensinou tudo sobre maturação, ele era um alfaiate e era alfaiate do Fernando Henrique Cardoso. Então, quando eu nasci, minha mãe queria um nome duplo. E aí meu avô falou, ó, o melhor cliente que eu tenho, ele era professor ainda, né? É o Fernando Henrique Cardoso. Eu virei Fernando Henrique por causa do Fernando Henrique Cardoso. Sensacional. Que bacana. Muito bom. E olha que a gente se encontrou tanto aí nas nossas trincheiras e nunca falamos disso, né? Eu nunca lembrei. Eu tava lembrando agora quando eu falei, vou falar com a Roberta, aí eu lembrei dessa situação, mas muito legal. São os links, Maravilhoso. é, Mais uma, são mais uma, mais uma conexão mais uma e conexão. mais um motivo para nossa conexão entrar rápida sempre. É isso aí, isso aí. Bom, agora vamos começar a falar um pouco, né, de tudo que a gente foi construindo, cada um no seu campo, né? Acho que é bem importante. É uma semana da queijaria, a gente está falando de queijo, mas está falando com pessoas que foram fundamentais. E para quem não sabe, a Roberta participou da Queijaria na Rua, veio dar aula para os produtores, né? A gente tem uma linguagem assim, muito aberta de um indicar coisa para o outro, nos recebeu lá no Rio, conheceu produtores na Queijaria na Rua e depois começou a se relacionar com esses produtores. Eu gosto assim de falar, eu sei que para você não muda isso, mas de uma maneira assim muito ética. Ó, Fernando, posso falar com a Vitória Barros? O queijo é esse, assim por diante, respeitando o meu ofício, assim como eu respeito o seu. Então é uma coisa que parece pouco, mas não é, Roberto. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Não, eu acho que a gente precisa agir. Eu vou dizer uma coisa muito simples, que a gente precisa deitar a cabeça no travesseiro à noite e dormir, né? E isso sempre me pautou em todas as coisas que eu fiz. Então, eu aprendi muito com muita gente,
Mara Salles é uma pessoa que me ensinou demais e me ensina até hoje. São pessoas que, quando eu falo que a gente semeou esse solo, né, lá atrás, é porque tem um trabalho que vem lá de trás, né, que foi muito antes de toda essa glamorização, que era tipo chegar assim, no meu caso, para minha avó e dizer quero ser cozinheira, né? Para o pai, para a mãe dizer, olha, quero ser cozinheira, e não ter glamour nenhum nisso, né? Os pais olharem com o olho arregalado, mas é isso mesmo que você quer fazer? Então, lá atrás, naquela época, eu acho que a gente sempre teve muito cuidado uns com os outros, e isso foi muito importante. Foi uma coisa que veio da base, né? E acho que isso acontece com a maioria dos cozinheiros. Claro, não estou dizendo que não tenham exceções, mas de não, sabe, não tirar o cozinheiro do outro. No seu caso, poxa, descobri um queijo incrível porque você me proporcionou esse acesso. Então, te perguntar, Fernando, eu vou trabalhar com uma grande quantidade, falar, posso falar diretamente com ele. Isso acontece muito aqui também. A colheita tem um trabalho lindo, então às vezes me apresenta um produtor de orgânico e de repente eu vou precisar de uma quantidade maior. Ale, posso falar direto? Isso tem algum problema para você? É uma coisa tão pequenininha, né? Uma coisa tão. Eu me lembro de quando a Mara Salles encontrou o mangarito. O mangarito estava entrando em extinção e ela pegou um saquinho de mangarito e botou no correio e mandou para um monte de gente. Quando eu recebi ali aquela raiz tão, né, tão singela, tão. E aí, a partir daquilo, veio em mim aquela vontade de não deixar que o Margarito entrasse em extinção. Então, a partir da Mara, me abriu um mundo, assim, né? De falar com um pequeno produtor, primeiro trazer Margarito importado lá do interior de São Paulo, depois conseguir Margarito aqui pertinho do Rio. E, então, isso só se constrói quando você faz com esse cuidado, né? É esse alicerce, esse respeito, esse cuidar do outro é que traz para você esse retorno. O Sud Dog chegou no ponto que eu sempre imaginei que eu gostaria dele por sua causa. Foi quando eu conheci a Vitória, né? Vitória. E aí ali casou o negócio, né? Eu procurava. Quando aquilo aconteceu, casou. Mas aí, primeira coisa, falar com você, te consultar. É básico isso. Acho que isso vem no meu caso, vem de berço. Eu acho que a gente fez isso durante muitos anos. Acho que mudou muito tudo. É, um lado para o melhor, outro lado a gente precisa dar uma peneirada no negócio e voltar um pouco a essa essência, né? Para o melhor, por quê? Porque abriu muito caminho, porque a gente hoje em dia tem acesso a muito mais coisas, porque muito mais gente se interessa pela profissão. Mas eu acho que essa raizinha que essa sementinha que a gente plantou lá atrás não pode ser esquecida. Isso é fundamental, esse respeito com o outro, com o trabalho do outro, né? O que eu faço com quiabo nunca vai ser a mesma coisa que um outro cozinheiro faz com quiabo. O que eu faço com mangarito, por que a Mara pegou o mangarito e botou no saquinho e mandou para um monte de gente? Porque cada um vai ter uma visão daquele ingrediente, cada um vai interpretar aquele ingrediente de uma maneira diferente. É a mesma coisa com o queijo, cada um vai interferir, né, naquele. Interferir não, mas se relacionar, né, com aquele ingrediente de uma maneira que acredita, seja servindo ele como ele veio ao mundo, seja fazendo algum preparo com ele, mas o respeito tem que estar lá. É aquilo que eu falo, o meu sonho é ver a cara do produtor ali, como a gente vê na Europa, como a gente chega num grande supermercado da Europa e vê lá uma caixa de ovo caipira com a cara da pessoa, né? O produtor de morango tá lá com a carinha, lá com o nome dele, com a história dele, dos Isso é uma coisa queijos, que enfim. isso é uma coisa que tem que mudar até a questão do grande varejo, né? De começar a dar mais voz ao produtor,
que eu acho que é um assunto bem interessante. Você estava falando essa questão do respeito, e eu acredito que o queijo artesanal ele acabou se perpetuando, né, nesses últimos 10 anos e não virou uma modinha, como muita coisa virou, exatamente porque tem um respeito muito grande, uma cadeia que é nova, que está se formando, porque tem uma compreensão muito básica entre nós, queijeiros, seja quem comercializa, seja quem produz, quem matura, assim por diante, de que a diversidade é muito grande e que ninguém consegue imitar ninguém. Quer dizer, a gente se ajuda, porque você vai na canastra, por exemplo, que todo mundo conhece, os produtores são vizinhos de porteira, né? Então eles poderiam se tratar como concorrentes, mas eles sabem que ninguém consegue fazer um queijo igual ao outro. Comida viva, alimento fermentado. Então o que acontece? Exatamente. Um empresta pingo para o outro, um vai ajudando o outro. Então, essa questão do respeito que você teve com a gente foi exatamente o que a gente tem no mundo do queijo. Quer dizer, que é o básico, que é o que você falou, né? Que acho que é isso que transforma a comida em comida. A comida não é viva só por causa da questão da terra, é por causa das relações humanas também, né? Óbvio, isso é. Ela espera isso da gente, né? Eu sempre falo que o cozinheiro, eu sempre dizia isso, assim, o cozinheiro não tem que aparecer, quem tem que aparecer é o ingrediente. Então, desde sempre, para mim, o nome do produtor, a história dele tinha que vir muito antes de mim ou da minha história. Para mim, ele que tinha que estar ali aparecendo. E é isso. A gente, cada vez que a gente faz isso, a gente se preocupa mais com o que está lá atrás do que com quem está mostrando isso. Isso faz muito mais sentido. Isso é o que faz a gente evoluir, a gente dar passos verdadeiros, né? Porque quando a gente dá um passo meio sem a certeza de que lado para que lado a gente está indo, depois a gente tem que dar uns para trás, né? Então eu acho que isso é fundamental e isso constrói coisas com alicerce, né? Como eu falo de uma receita, a receita ela tem que é como uma casa, tem que ter aquele alicerce, é o que segura ela, né? Então eu acho que esse respeito, esse cuidado, isso que acontece entre os produtores de queijo é uma coisa que a gente tem que ver acontecer no todo, né? Entre nós, cozinheiros, em relação a vocês, em relação aos pequenos produtores. É isso que faz a gente ser o que é. Essa diversidade de queijo que a gente tem, de trabalhos incríveis, que não para, né? Eu não paro de me encantar com coisas. Eu sempre penso em você, eu falo, caramba, se eu estou encantada com isso aqui, imagina o Fernando, que todo dia deve se encantar com uma coisa nova. Não tem Impressionante. fim. É Impressionante. lindo, é incrível, é muito louco. É. Você sabe que essa semana, né, falando nessa questão da generosidade, das pequenas coisas, a Natália, que está em Montes Claros, né, que está trabalhando com queijo lá, falou: aniversário da queijaria, então tá bom, eu vou mandar um coalho do bucho do Mocó para você. Aí você fala do Mangarita, eu lembrei disso, quer dizer, ela tá mandando uma coisinha de 20 gramas, né, mas que a gente vai resgatar uma tradição da família dela, brincando com fazer queijo aqui com leite, daqui a pouco isso vira uma coisa que tem um monte de gente fazendo, né? Então, é assim, são sementes que a gente vai plantando e que ninguém faz um planejamento estratégico para plantar sementes. Na verdade, a gente entende, quem trabalha com comida, que se você não olha para a terra, se você não olha para o pasto, se você não olha para o produtor, o que adianta ser eu queijeiro em São Paulo, você ser cozinheira no Rio? Não adianta. Então, tem muita gente que fala, ah, não, mas que bonitinho, fica falando do pequeno produtor. Ninguém tá aqui fazendo uma ode ao campo no sentido parnasiano. A gente está simplesmente falando que sem essa base, nada acontece. Nada E o acontece. Brasil, que não tem hoje, infelizmente, um projeto de país, a gente, pelo menos que trabalha com isso, a gente tem que olhar para o pequeno, olhar para o campo e valorizar essas pessoas e fazer essas pontes que a gente costuma fazer, né? É, nessa pandemia, minha maior angústia quando tudo isso começou era isso, né? Como é que eu pego cada ponta dessa e trago para botar dentro dessas quentinhas aqui para as pessoas sentirem que não estão desamparadas. Então era isso, não, me manda. Você nem sabia se ia vender, nem sabia o que ia acontecer, mas me manda, porque não dá para você, não dá para fazer uma coisa sem outra, né? Você tem que mostrar para o pequeno produtor que você está junto, seja lá para o que for, mas senão
Para mim não faz sentido. Para mim não conectou, não faz sentido. Não fecha, né? Não fecha esse ciclo aí que vai chegar né, no prazer, na boca, na mente das pessoas. Trazendo assim um pouco para a questão da cozinha, Roberta, porque a gente sempre trabalhou com muitos restaurantes, né? E a gente, essa cena que foi acontecendo do queijo, você foi uma pessoa fundamental, já falei várias vezes, outros também. Mas o que eu percebo ainda, tira a pandemia de lado, porque agora não dá nem para fazer conjectura de nada, virou uma loucura, né? Mas eu percebo que tem muito restaurante ainda, né? Muito assim, muita gente trabalha com gastronomia que não consegue trabalhar com queijo, né? Em que sentido? É, fala que é caro, fala que não tem um produtor que vai entregar toda semana na hora que ele quer e assim por diante. E a gente sempre tenta trabalhar esse conceito. Olha, para trabalhar com queijo artesanal, você precisa compreender essa cena, em primeiro lugar, que é o que a gente está falando, e não adianta você querer que o queijo se encaixe no seu cardápio, né? Você vai precisar abrir a mente para trabalhar com esse tipo de queijo. Você que recebeu queijo de tudo quanto é gente e foi trabalhando, você percebeu que você recebeu uma hora de uma maneira, daqui a pouco o queijo estava mais maturado, daqui a pouco o queijo não chegou legal por causa da logística. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para passar uma mensagem para quem quer trabalhar com queijo de verdade, vivo, artesanal, precisa abrir a mente para esse sentido. Olha, quando eu abri o Roberta Sudbrack, em 2005, era uma grande loucura você fazer um cardápio que mudasse todos os dias. Era impossível para o cliente entender o que significava isso. Significava exatamente isso: trabalhar com o pequeno, ouvir a natureza, trabalhar com um pequeno produtor, não escrever o cardápio enquanto a natureza não te mandasse a mensagem. Então eu tinha uma coisa que era muito simples, eu falava, eu não ligo para o pescador e falo, eu quero cherne, eu quero pargo, eu pergunto, o que o mar te trouxe hoje? E aí, com isso, eu vou escrever a minha história diária. Então, ali era quase que uma escola, né? É tudo muito novo, é muito ousado. Eu lembro que eu ouvia as pessoas dizerem, poxa, que incrível, é como se a gente estivesse comendo na Europa, mas pena que não vai dar certo porque é no Rio de Janeiro. Se fosse em São Paulo, ia dar certo. Aí eu ficava com uma raiva daquilo, eu falava, não, vai dar certo no Rio de Janeiro, sim. E aquilo estava justamente conectando essas pontas. Não adianta eu achar que eu vou fazer uma coisa verdadeira, né? E o verdadeiro ele tem a ver com a falha também. Às vezes eu receber um queijo que não está da maneira que eu imaginei, ou uma verdura, uma cenoura, ou enfim, o que seja, e achar que aquilo tem para ser padronizado, então vai comprar no industrializado, né? Você tem que saber lidar com aquilo. Olha, essa semana eu fiz tal coisa com esse queijo. Semana que vem já chegou mais maturado. Eu tenho que fazer uma outra coisa. Não sou eu, não posso eu ditar, né? Quem vai escrever, quem vai dizer é justamente a natureza. É como é o trajeto que aquilo levou para chegar até você. Nem sempre é fácil, ou nunca é fácil, né? Quantas vezes a gente vê o esforço de cada um desses fornecedores para que aquilo chegue até você, os caminhos tortuosos que a gente ainda precisa fazer, os riscos que a gente ainda precisa correr, né? E não vai deixar de correr, porque a gente acredita, não adianta vir para a gente dizer, botar o dedo na cara e dizer que não pode, a gente não vai abandonar aquele cara que faz Brasil. Ele faz o Brasil. Ele me dá a possibilidade de bater no peito e dizer que a comida que eu faço é uma comida brasileira. Ela só é uma comida brasileira se eu estiver trabalhando com ele. Com um pequeno produtor, com um produtor de orgânico, com um produtor de tanta coisa, né? E cada um deles a gente cada vez conhece mais e tem que ter mais respeito por esse produto. Pegar o telefone e dizer, olha, não tá como o da semana passada, é um verdadeiro absurdo. Você tem que entender o que vai acontecer um dia que realmente,
Acontece. Mas isso, você sabe, as pessoas são tão sérias que todas as vezes que alguma coisa deu errado, eu fiquei sabendo antes de Tá botar o olho. sabendo? Porque Tô te passa, mandando um queijo aí, mas não tá muito legal, não né? tá muito bom. Você prova e fala, cara, tá incrível. Não, não tá. Não tá, ele sofreu no transporte, ele ficou mais tempo do que eu queria, parado não sei aonde e tal. Eu vou te mandar outro semana que vem. Eu, não, não quero, não precisa. Mas ali é uma questão de, sabe, de ter certeza do que está fazendo, de acreditar no que está fazendo. Isso é muito bonito. Isso é o que a gente gostaria de ver em todas as relações humanas, né? Então, isso é um aprendizado diário também. Então, eu acho que passa justamente por isso. É, não é você, é a questão que eu falo muito também, né? De deixar o ego trancado no armário. Não é você, é o outro. Você vai fazer uma receita, mas você é um instrumento para expressar aquele ingrediente. O que é importante é o ingrediente. Sem o ingrediente, você não é nada. Absolutamente nada. Você pode ficar lá com o seu jalequinho engomadinho, você não é nada. Se você não tiver um grande ingrediente, se você não tiver aquele ingrediente que te dá orgulho, que te faz ficar emocionado. Eu sempre falo de você, eu falo, olha, Fernando já me disse, eu esqueci o número, mas eu sei que é um número imenso de tipos de queijo que a gente tem no Brasil. Eu Já está em encho. 800, Roberta, já passou de 800, só para você atualizar. Olha isso, se eu tinha parado no 400 e pouco, eu achava que eu sempre estava errada, que eu estava sendo muito Não patriótica. para, não Mas para. olha que coisa incrível, né? E cada vez que eu experimento um, que eu acho que eu já vi muita coisa e que já me surpreendi demais, eu me surpreendo de novo. É uma coisa incrível. É, a E história do isso queijo. tudo fazendo da maneira com que a gente sabe que, né, que eles acabam tendo que fazer, que muitas vezes tendo que se esconder, tendo que ver a produção ser jogada fora, sem ter uma razoabilidade, sem entender, né? Aquilo tudo que a gente sabe que a gente ainda passa, né? Sem dúvida. É. Esse é um E assunto que eu acho importante de tocar, né? Porque é inevitável falar daquela situação do Rock in Rio, é inevitável a gente falar dessas coisas que aconteceram. E quando você fala de ser um instrumento, né? É exatamente isso. Eu lembro que na época muita gente, aqueles julgamentos absurdos que acontecem, né? E você nada mais foi do que um instrumento, né? Para olhar para aquela cena e você não colocou o corpo na frente porque você achou bonito colocar. É porque é o que você acabou de falar. É um instrumento para as pessoas refletirem e entender que não pode ser assim, simplesmente isso. é isso. Eu hoje, o Roninho, lá da Mercearia Paraupeba, me mandou um queijo ontem. E cada vez que. E eu sei que não são muitos que já conseguiram o selo arte, mas cada vez que eu vejo aquele selo, eu começo a chorar. Eu lembro dos nossos encontros, eu lembro, né, de tudo que a gente batia na mesa e dizia: a gente não vai desistir, mas a gente sabia que era quase impossível. Me lembro de muitos momentos que era tanto sofrimento, que às vezes as pessoas me diziam: Roberta, pare. Eu falava: não dá para parar agora, eu não vou parar agora. E aquilo não tinha a ver comigo, aquilo tinha a ver com uma crença. É minha crença, sua crença, é a crença de quem sabe que esse produto tem um valor para muito além do que a gente possa mensurar. Tem a ver com cultura brasileira, né? É uma cultura, é um saber que não pode ser sufocado. Era isso. Então, naquele momento, bateu em mim e eu, com todo o sofrimento, foi um dos momentos mais sofridos da minha vida, assim, Eu tenho certeza. sem dúvida. E até hoje ele machuca, porque ele envolveu
tudo, todas as coisas que eu acredito, né? A minha vida sempre foi muito conectada a esse saber e sempre buscando ter o respeito máximo. Sempre foi muito mais difícil trazer um fubá lá do interior de Minas do que a melhor polenta da Itália, né? Um queijo incrível do interior do país do que o melhor parmigiano. Sem Sempre dúvida. foi e sempre. E eu nunca medi esforços para isso, porque eu acho que é isso que mantém a gente pulsando como cultura, né? Como cultura, como crença, como o que a gente acredita. Então, naquele momento foi isso mesmo. Eu fui um instrumento que não se deixou abater e que, com o apoio de vocês, do Lohan, de tanta gente, né? Do Comida Invisível, da Dani, aqueles nossos encontros assim totalmente utópicos, mas Eu lembro quando você chegou em São Paulo, logo depois disso, que a gente se reuniu na queijaria, né? A Dani, o Lohan, eu, você. E aí depois também vieram os produtores que estavam por perto. E você estava muito chateada, né? Porque é uma dor, é uma ferida, como você falou. E aí a conversa era sempre nesse sentido. Nós não vamos desistir, porque é pancada em cima de pancada, mas lá na frente a gente vai entender que o que está acontecendo agora, né, é uma ferida que vai ficar, mas que ela é fundamental. E aí eu acabei de falar que hoje tem 800 queijos, você falou do selo arte, e a gente está mostrando como você não imagina para que caminho os debates do queijo estão indo, como tudo aquilo que já teve de problema em qualquer cadeia de desunião, como a gente está junto, como tem um apaziguamento, como nesse momento difícil todo mundo se abraçou. Quando em março do ano passado começou essa confusão toda, foi realmente um segurando a mão do outro e se ajudando. Então, ninguém quebrou, né? Então, tudo isso tem sementes muito profundas de um enfrentamento, de um posicionamento que foi natural lá atrás, que dói em você, dói em mim, muito mais em você pelo que você passou, mas eu também fui conduzido à delegacia, então sei bem como é tudo isso, né? não, não tem mais em um e outro, não. Doeu em Então, assim, todos dói em todo nós. mundo, dói em muitos de nós, né? E Mas são quem feridas que são acredita? fundamentais. São feridas que são fundamentais para olhar hoje onde a gente está e onde a gente vai chegar. Com certeza. Eu acho que aquilo, o tamanho da dor que eu senti, que você sentiu, que tantas pessoas que tiveram esses enfrentamentos sentiram e que ainda sabemos que podemos sentir, mas não vamos deixar de Lógico. fazer nem de lutar, né? Acaba sendo, acaba trazendo muito mais valor para o que a gente vê se abrir de leque, né? De coisas. Você falou uma coisa aí que eu acho que é a coisa mais preciosa que se pode ouvir. Ninguém quebrou. Ninguém quebrou por quê? Porque cada um deu a mão para o outro, cada um segurou na mão do outro. E isso aí é precioso, isso aí eles são, é aquilo que eu te falei, que a gente precisa dar muito valor a isso e como gastronomia, seja lá na ponta de quem produz, de quem trabalha, de quem cria, tá junto para o que precisar. Você falou uma coisa muito importante também. Claro, é importante a gente poder trabalhar com esse produto e às vezes um produto muito pequenininho vai ter um preço mais alto, faz parte. Então, você vai ter que optar, mas não fazer esse embate com o produtor e vir falar, né, de um produto industrializado para um produto artesanal. Às vezes o cara faz 6 peças de queijo, é muito diferente do que fazer 600 peças de queijo, né? Tem que ter essa noção, tem que ter esse respeito e tem que saber. Pode ser que você não possa trabalhar com aquilo no seu restaurante. Então, compra para você para comer em casa, ajuda o cara a manter aquilo, né? Aquilo De várias formas. acontecendo. Exatamente. Esse respeito é fundamental. E o que eu vejo que tem, contando da cena queijeira, queria ouvir você na sua cena aí, eu percebo que a gente, naturalmente, Roberto, a gente passou a cuidar de questões que quando eu era moleque não se falava, né? E hoje ainda bem que se fala. A gente começou a cuidar de questões estruturais, fundamentais do nosso país. Então a gente começou a falar de racismo, de machismo,
de posicionamento, sem levantar bandeiras do tipo, agora o queijo vai. Mas nós começamos a discutir essa cena que tem que ser falada, tem que ser discutida, tem que ter posicionamento. Você se posiciona praticamente todos os dias, dá uma pancada pra caramba, e assim, não é que não tá nem aí, mas assim, são coisas que precisam ser faladas, a gente precisa olhar para o passado, né? E a gente tem como, através desse nosso trabalho, que mexe muito com a cultura, propiciar debate, reflexão. Então, se a gente consegue fazer isso, e estamos conseguindo fazer naturalmente no queijo, né? Eu acho que a questão da cozinha, a questão da cultura da comida, ela pode ajudar nessa transformação da estrutura do nosso país. Acredito muito nisso. Eu acredito e nunca vou deixar de acreditar. Eu acho que a gente, infelizmente, vive um momento. É como você disse, tem que fazer um corte aí, não dá para falar sobre quase nada nesse momento, que agora é sobrevivência, né? Mas eu Sim. acredito que essa sobrevivência poderia estar sendo menos dolorosa se a gente tivesse cultivado essa união um pouquinho, com um pouquinho mais de cuidado lá atrás. Acho que a gente teve um momento e está vivendo esse momento. Obviamente, agora a pandemia passou por cima de tudo, mas eu espero que a gente consiga chegar lá na frente, espero que a gente consiga dizer, não vamos conseguir dizer ninguém quebrou, porque muita gente não quebrou, mas eu espero que até quem quebrou consiga se recuperar e se levantar lá na frente, mas que a gente olhe as coisas com mais humildade, que a gente consiga realmente trancar o ego num quarto e esquecer dele lá, porque o ego não levou a gente a lugar nenhum, não fez a gente evoluir como ser humano, nem como profissional, e nem no, no, no que essa gastronomia pode ainda dizer. Eu acho que teve um certo momento que a gente se lambuzou, você sabe? Quando você come queijo com goiabada demais? Acho que a gente Ótima analogia. É, acho que a gente fez isso, a gente exagerou tanto no queijo quanto na goiabada e perdeu, inclusive, até o cuidado uns com os outros. Você falou, eu me posiciono mesmo, levo pancada mesmo. Eu acho que aquele episódio do Rock in Rio me ajudou demais na vida nesse sentido também. Ali, quando eu tomei a decisão de não arredar o pé, de não desistir daquilo, eu aprendi demais que as coisas que a gente tem certeza que valem a pena, a gente tem que lutar para que elas se modifiquem. Eu acho que a gastronomia brasileira é muito novinha, faz parte, eu acho que a gente está num processo de evolução. Acho que essa pandemia aí, obviamente, foi prejudicial em muitas coisas, mas eu vejo, por exemplo, a questão da quentinha, que eu faço questão de chamar de quentinha, né? Como um exercício de humildade. Eu acho que a gente teve que perder o público, perder o palco, perder o holofote. Ficamos nós e a comida ali olhando um para o outro, sem ninguém para aplaudir, para realmente olhar um pouco para dentro da gente e aquela frase que eu sempre falo, né, que é ser cozinheiro. Eu acho que hoje a gente faz uma comida de resistência mesmo. O SUT está fechado há um ano porque eu decidi. Eu arco com as consequências disso, mas eu não quis botar ninguém que trabalha comigo e eu também em risco e quem fosse lá. Então a gente decidiu ficar com o delivery, a gente está com o delivery independente de se abre, se fecha, a gente está fechado, a gente decidiu isso. Então a gente também está fazendo um laboratório de muita solidão e de muita conversa com esses ingredientes e com essa humildade ali, né? De fazer uma comida bonita, uma comida viva, de não largar a mão do nosso pequeno produtor, ainda que quando estava difícil chegar pelo correio, fazer chegar de algum jeito, mas não deixar de fazer chegar e de estar trabalhando com esse Brasil ali dentro
daquela quentinha e mantendo a dignidade dessa expressão e daquilo que a gente acredita. Então, eu acho que se passado isso a gente não tiver aprendido um pouco mais sobre a necessidade de colocar no tempero, além do sal e a pimenta, o respeito, acho que vamos ter perdido uma grande oportunidade. Mas eu tenho certeza que isso vai acontecer, que a gente vai conseguir recuperar muita coisa que estava muito dispersa, porque era muita luz, né? Muita luz, muito holofote, muita ribalta para menos. A luz tem que estar em quem produz, a luz tem que estar em quem faz. A gente tem que ser esse instrumento, e esse instrumento não precisa de tanta luz, precisa de condições para ajudar esse produtor para que o que ele faz pelo Brasil, pela nossa cultura, não morra no campo, não morra, né, no sonho dele, no que foi passado de geração em geração, que essa corrente não se quebre. E que bom que a profissão de cozinheiro alcançou né, um lugar que possibilite isso, mas não tem nada mais importante que isso. Eu acho que essa parada foi fantástica também, no sentido de que não tem espaço para lista, para prêmio, para tanta coisa que desvia o foco né, do que a gente realmente escolheu fazer, que é cozinhar, que é conectar, que é, né, cuidar para que a cultura não morra, para que a cultura não desapareça. Você imagina, a gente 800 tipos de queijo, isso é a coisa mais bonita. Eu estou louca para falar em algum lugar sobre isso. Dizer, olha, o Fernando me contou que a gente tem 800 tipos de queijo. E vamos chegar no final do ano com uns 1000. Incrível, é incrível. E cada pessoa que você conhece que faz queijo tem uma paixão, tem uma certeza naquilo que faz, Uma que coisa incrível, eu, realmente. eu espero ver isso nos cozinheiros de novo, sabe? A gente já teve isso. A gente, quando começou a jogar essas sementinhas no solo, a gente tinha certeza daquilo. Cada vez que a gente viajava, e viajava pagando do próprio bolso, eu brincava, quando eu embarcava, eu falava, seleção brasileira do quiabo está embarcando. Tinha quiabo escondido em tudo que era peça de roupa. Passar na alfândega era um negócio, um frio na barriga de achar. E cada cozinheiro levava um pouco, né? Se me pegarem, não pegam você, né? E queijo, e tanta coisa, e melado, e não sei o quê, tanto Brasil ali dentro, e do próprio bolso, assim, de crença, né? Não, eu vou lá, todos nós fizemos isso. Então, essa certeza de que fazia sentido, eu tenho fé que a gente consiga reconquistar, né? Acho tão mais importante do que prêmio. Vou te fazer uma confissão aqui. Quando eu comecei a ouvir muito essa coisa de primeiro queijo não sei aonde, prêmio do queijo, eu falava, ai meu Deus, não vai começar esse negócio de lista do melhor. Como o melhor queijo, não tem como ter isso. São tão diferentes, são tão. É aquilo que você disse, é a mesma coisa, né, em relação a gente vai interpretar um ingrediente do jeito que a gente acredita, dentro da nossa filosofia, como a gente enxerga aquilo. Então não tem por que não dividir com o outro. Né? O cara está lá, porteira a porteira, e cada um faz uma coisa absolutamente diferente, absolutamente com o seu DNA, com a sua crença, com a sua tradição, com a sua história. Então, isso é que faz, eu sempre dizia nas minhas palestras no mundo, eu adorava dizer isso. Não, a gente não tem a menor
necessidade de parecer uma cultura gastronômica com exotismo, nada disso, porque a gente tem uma coisa que o mundo inteiro gostaria, a gente é rico. A gente é rico, a gente é rico de produtos, a gente é rico de frutas, a gente é rico de ingredientes, a gente é rico de trabalhos. É riqueza que não acaba mais. Eu não conheci e não vou conhecer toda a riqueza que a gente tem, né, como o Brasil no jeito de fazer, na maneira de interpretar o ingrediente, nos tipos de ingrediente, é muita riqueza. Então, nisso, estamos aí um pouco sovado com tanta coisa, mas a gente não desiste, a gente enverga, mas não desiste. Eu lembro daquela época que a gente, né, uma reunião chegava todo animado, na segunda já estava mais envergadinho, né? Mas fomos e não desistimos. A casca tá grossa, mas o coração tá suave, Isso né? aí, é aquele queijo com aquela casca que você olha e fala, meu Deus, o que vai ter lá dentro? Quando você abre, tá lá toda aquela beleza, toda aquela untuosidade, aquela coisa que você olha a casca e não estava vendo. Você sabe que você tocou nessa questão da premiação aí, e tem gente que está assistindo a Agenda do Mundo Queijo e vai achar que era combinada essa história, porque eu sou um dos únicos que sou contra a premiação, né? Ai, Então que tem bom. toda uma unanimidade no queijo, e deve ter muito produtor falando, acho que o Fernando pediu para a Roberta falar um pouco sobre isso, porque eu Não, acho eu a tinha, mesma coisa eu que você. tinha, eu tinha receio de te falar, porque eu falei, não sei o que o Fernando acha disso, vou primeiro conversar com ele, mas aí saiu, né? Eu falei, não, Não, eu fico isso aí desde que saiu. preocupadíssima com isso. Não, desde que saiu a questão das premiações, são meus amigos, tá? Eu tenho sempre minha opinião parecida com a sua. Quem me conhece aí do mundo do queijo sabe que eu sou contra a competição. Até porque eu venho da educação, da sociologia, eu sou um cara da cooperação e tudo mais. Né? E as pessoas sempre, inclusive no domingo agora, eu vou fazer uma live com o Zé Mário da Canastra, se Deus quiser vai funcionar a conexão, né? E é exatamente para falar bastante disso, da questão de como tudo começou da cooperação. Os produtores sempre falam, pô, mas é importante uma avaliação técnica e tal. Fala, legal, eu no domingo vou lançar uma avaliação técnica, já que todo mundo quer feedback, vamos dar feedback. Mas para que falar quem é melhor e quem é pior? Para que ouro, prata e bronze? Então essa é a forma que eu vejo também. Então a gente se alinha nisso e não estava combinado esse seu discurso. Não estava combinado, eu falei até devagarinho, falei, olha, vou te dizer uma coisa, não sabia, falei, bom, como você já tinha dito que eu boto a cara a tapa mesmo, eu boto a cara a tapa mesmo. Cada vez que eu vejo uma medalha, é pior do que, aí já vou de novo me expor, é pior do que ver um CIF escrito lá, tem horror de CIF. Eu falo na cozinha, olha, esse aqui é um queijo maravilhoso, não tem CIF. Você não existe, você não existe. Quando eu vejo aquele CIF, eu falo, oh, meu Deus, eu sei que nenhum desses produtores que a gente sabe que faz um trabalho lindo vai ter acesso a esse diabo desse CIF. Então, para mim, o CIF só quer dizer coisa ruim. A verdade é essa. Eu tenho paixão de coisa que não tem CIF. O CIF chega a me dar um embrulho no estômago. E é a Olha, a gente mesma tá bem. é a Ah, mesma coisa quando eu vejo o primeiro lugar, não sei aonde, eu falo, ah, meu Deus, vai começar com isso. Medalha não sei aonde. Daqui a pouco os caras estão brigando, daqui a pouco não estão mais se ajudando. Não pode ter isso, não pode, tem que ser o contrário, né? 800 queijos maravilhosos, cada um do seu jeito, cada um na sua essência, cada um na sua. a gente perde exatamente essa essência do que você falou, né? Da particularidade, da regionalidade, assim por diante. Então, Exatamente, que é uma coisa que nos outros países tem um valor incrível, né? Aquilo que eu falei, às vezes o cara faz 6 pecinhas de queijo, mas o cara é considerado justamente uma pessoa importante para aquela cultura, né? Na França tem muito a coisa do nome, então o mestre na França tem uma outra conotação, né? É uma coisa bonita, o mestre queijeiro, eu acho lindo isso.
E aí, às vezes, a pessoa não faz é uma escala mínima, mas é respeitadíssimo por aquilo, faz aquilo há Sim, anos, traz aquilo de geração em geração, e aquilo sim. traz para ele um respeito que ele não precisa de medalha nenhuma. Capaz dele jogar a medalha no Rio, tenho certeza. Muito legal essa conversa. Bom, Roberta, eu não tenho nem como te agradecer. Eu sei que você não liga para isso. A gente já se conhece há muito tempo e eu sei que não preciso ficar elogiando, mas a nossa conversa já é um elogio, porque mostra o quanto você foi fundamental. Estava cheio de gente aqui do Queijo escrevendo coisas. Eu não quis interromper porque estava muito gostosa a conversa e todo mundo entende o quanto você foi fundamental, como instrumento, como você falou, mas principalmente como exemplo, né, para as pessoas entenderem que assim as coisas só acontecem se a gente se posiciona e arrasta as pessoas, né? Aquela questão, né, daquelas palavras convencem, mas o que arrasta mesmo são os exemplos. Então você é um baita do exemplo. Eu sou muito feliz pela valorização que você trouxe para a cadeia do queijo, para nós da queijaria, para todo mundo. Repito, eu sei que você não liga disso, mas desculpa, eu preciso te agradecer. Muito obrigado por tudo, viu? Principalmente nessa semana tão importante para nós, né? Já são 14 anos de projeto, 8 anos de queijaria, e todo mundo se virando, se abraçando, então é muito caloroso, carinhoso ter você aqui comigo. Muito obrigado pela sua participação. Eu também vou ter que te agradecer. Sei que você é como eu também, mas eu acho que o trabalho que vocês fazem há tantos anos é algo muito mais importante do que qualquer coisa que a gente tenha feito juntos, lutado juntos, e nada faria tanto sentido se você não trouxesse isso lá de trás com tanta paixão, quando ninguém acreditava em nada disso. Me lembro que eu comprava queijo, sabe Deus como. Alguém botava num jumento que andava até uma cidade, depois botava escondido dentro de um ônibus e alguém pegava e trazia de carro. Eu soube outro dia que alguém de um órgão desses aí estava numa palestra e estava falando sobre o absurdo que foi aquela questão do Rock in Rio, aquela apreensão, né? E era alguém, enfim, algum diretora de alguma coisa dessas aí, falou assim, aquilo foi um absurdo, aquilo foi uma agressão. Pra você ter uma ideia, eu era contrabandista da Roberta Sundbrack, eu trazia queijo para ela da minha cidade. Então, assim, quando eu te conheci, foi tipo um respiro, né? Na situação que a gente está falando hoje, acho que não tem palavra mais importante do que respirar. Foi um respiro, porque eu enxerguei ali no seu trabalho a esperança de que aquilo podia estar mais junto e muito mais gente podia conhecer. Porque eu comprar, um outro cozinheiro comprar, mas quando você começou a juntar isso e a fazer o trabalho que você faz, o conhecimento que você tem e que você tem uma generosidade incrível de passar para quem quer que se interesse por isso, ali foi realmente esperança para mim. E ver vocês vivos hoje em dia e ter ouvido o que você me falou agora, que ninguém quebrou, é muito, muito emocionante. Eu que te agradeço muito. E te agradeço muito por ter participado das edições e por estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado, querido. Um beijão para você. Até a próxima, viu? Beijo para você e para todo mundo que estava aí.